Opa, seja muito bem-vindo ao vídeo número 2. Aqui você vai entender como que você consegue aplicar tudo que você viu no vídeo 1 no seu jogo de fato e de direito. Então se você ainda não assistiu ao vídeo número 1, eu recomendo que você assista para você entender mais forte esse vídeo. Então no vídeo 1 você entendeu que o formato do seu corpo molda a sua mente e a gente consegue acessar a sua história. Eu quero te mostrar agora na prática como isso funciona e como você pode montar o seu estilo de jogo campeão. Porque agora nós conseguimos fazer uma montagem. Então você percebeu que toda a formação que nós temos, os 5 caráteres, nós passamos por todas as fases e nós vamos ter picos de cada uma delas. Então nós somos uma mistura dessas 5 fases. Mas em geral nós vamos ter de 2 a 3 que são as principais. E eu vou mostrar agora, na prática, como isso pode influenciar em como você monta o seu estilo de jogo. E eu vou pegar as 3 principais referências do tênis para te mostrar isso exatamente agora. Pega, por exemplo, esta primeira foto. Aqui nós temos o famoso Roger Federer, talvez o maior tenista de todos os tempos. Talvez há controvérsias pelos números, por algumas coisas, mas na minha visão ele é o melhor de todos os tempos. Olha só o formato do corpo dele. Você pode perceber que dentro da análise nós vamos ver que ele tem muita rigidez, muita competitividade, muita força, um corpo atlético, porém ele tem mais a oralidade. Então, nessa característica, se eu pegar as 2 características principais deles e fazer essa junção, nós vamos perceber que ele é um cara competitivo e intenso. Então eu preciso montar um estilo de jogo no qual ele seja absurdamente intenso, que seja rápido. Por isso que o estilo de jogo para ele, que mais encaixa com o formato da mente dele, é o estilo mais agressivo, um estilo mais ataque. Por quê? Porque ele vai precisar de intensidade de jogo. Porque se ele ficar trocando muita bola, lembra, o oral é um cara que vai sentir demais. Ou seja, a tendência desse estilo é começar a sentir demais e muita troca, muito alongada, começa a machucar demais, começa a incomodar demais. Então ele precisa de intensidade, ele vai terminar o jogo mais rápido, ele vai mais para as bolas, ele vai ser mais agressivo. Em contrapartida, olha essa foto aqui. Aqui nós temos Rafael Nadal, o Touro Miura. Então o Touro Miura, o que quer dizer? É um cara forte, um cara quadrado, um cara resistente. Aí nós vamos ter qual característica? Um cara rígido, competitivo, que busca, que vai atrás, junto com o masoquista, que é um corpo mais quadrado, mais forte, resistente. Que estilo de jogo eu posso ter aqui agora? Um estilo contra-ataque defensivo. Por quê? Que ele aguenta sofrer mais, ele é forte, ele é resistente, ele precisa de passo a passo, de método. Por isso que o Nadal, ele tem todos aqueles rituais. Ele tem mais de 10 rituais que ele faz, desde entrar na quadra até aqueles que todo mundo vê na quadra. Por que ele faz isso? Porque quando ele faz isso, ele facilita, ele já sabe o que vai acontecer. E se eu já sei o que vai acontecer, é mais seguro. Então é um estilo mais seguro. Por isso que ele tem bolas com top spin muito alta, ele consegue gerar, ele fica sempre muito atrás para devolver o saque, sempre buscando segurança. Porém, na hora que a bola sobra, ele vai para a bola. Então ele tem um estilo que permite ele ter segurança, um primeiro traço dele, e um segundo é ataque, que é na hora que a bola sobra, você não vai ver o Nadal colocando uma bola atrás e voltando para trás. Não, aí ele vai para a bola. Ele une as características dele, então ele tem as dores e lembra, e os recursos, as habilidades dele. Só que ele consegue usar de maneira brilhante as habilidades que ele desenvolveu. Então ele tem muito da rigidez, da busca, e ele tem muito do masoquista, que é um cara que resiste, que ele é competitivo e que ele aguenta lá no fundo. Ele vai sofrer por quantas horas for necessário, por isso que ele tem tanta força mental. E agora vamos para a terceira análise, que é esse cara aqui, o brilhante Novak Djokovic, um cara que não aceitou o domínio da dupla Roger Federer e Rafael Nadal. Ele quis se enfiar no meio, cara, e falou assim, cara, eu vou para cima deles. E qual que é a característica dele? Você vai ver que ele tem um corpo mais magrinho, uma cabeça maior, ele tem muita rigidez, um corpo atlético, que é uma competitividade grande, e muito da esquizoidia. O que a esquizoidia traz? Um cara mais frio, um cara que consegue se adaptar ao jogo, um cara que gosta de usar muita criatividade. Esse vai ser um cara que vai se adaptar muito bem ao jogo dos outros, porque ele vai usar a criatividade dele. Ele vai para o confronto direto, ele não vai sofrer muito, ele não vai ligar muito. Por isso que ele aguenta tanto quando ele toma porrada de todo mundo, dizendo que ele não é tão simpático. Porque, cara, para ele, tanto faz. Na cabeça dele, no mundo que ele cria na cabeça dele, tanto faz. Ele continua fazendo aquilo que ele acha que tem que ser feito. E faz com maestria. Deu para entender a maravilha que é isso? Deu para entender o quanto isso pode mudar e moldar o seu jogo?
Porque agora se você conseguir, você já deve estar montando aí na sua cabeça como isso funciona, você consegue montar o seu estilo único de jogo. Lembrando, nós temos 4 estilos de jogo. Nós temos o jogador de quadra toda, o jogador ofensivo, o jogador defensivo contra-ataque e o jogador saque e voleio. Para cada um desses estilos, de acordo com como a sua mente funciona, vai ser mais fácil você utilizar e começar a montar a estratégia de jogo. E para montar a estratégia de jogo, nós precisamos entender que também existe algum passo a passo. Então eu vou te mostrar agora 7 passos para como você pode montar a sua estratégia e começar a vencer muito mais jogos com mais facilidade. Então agora nós vamos entender como é que você consegue montar a sua estratégia. Deu para entender, cara? Que legal que é isso. Imagina você com esse poder na sua mão, identificando como você funciona e podendo montar o seu estilo de jogo. Qual que é a grande vantagem disso? Porque quando você cria estratégia, quando você sabe como você funciona, você diminui um dos fatores mais chatos do jogo de tênis, que é a imprevisibilidade. O jogo de tênis, cada hora acontece uma coisa nova, uma coisa diferente, é um esporte de alta precisão. Se você já sabe o que é para ser feito, como você funciona e qual estratégia vai ser executada, você diminuiu a imprevisibilidade. Você vai simplesmente executar. O jogo, ele continua sendo um jogo, ele continua tendo o seu nível de imprevisibilidade, só que se você diminui isso, você diminui o seu barulho mental. E se você diminui o barulho mental, você consegue estar mais ligado, mais pronto para jogar. Cara, isso é fantástico. E agora o que nós vamos fazer? Nós precisamos entender que o jogo de tênis, ele é uma guerra. Para entender a estratégia no jogo de tênis, a gente tem que entender a guerra, tempo e espaço. Vamos lá. O que é o tempo versus espaço? Isso aqui tem que ficar muito claro para nós começarmos a montar a estratégia. Se você dominar essa guerra, cara, o jogo de tênis tende a ficar mais simples. Mais uma vez, não ligue para o meu desenho, vou desenhar uma quadra de tênis. Tá? Então nós temos aqui uma quadra de tênis, muito bem desenhada. E nós precisamos entender o que é guerra, tempo e espaço. Uma relação boa, para mim, estou jogando contra um adversário, eu preciso entender a guerra, tempo e espaço. Eu preciso fazer ele percorrer um longo espaço num curto tempo, num curto espaço de tempo. E eu tenho bastante tempo e percorrer pouco espaço. Mais ou menos assim, imagina que você jogue uma bola para esse seu adversário aqui. E se o adversário esteja aqui, ele tem que percorrer esse espaço todo, certo? Se você souber quanto tem uma quadra de tênis, você vai saber que essa quadra tem a quadra de simples 8 metros e pouco, e a quadra toda com dupla vai ter 10 metros e 20 alguma coisa. Ou seja, vamos fazer uma matemática rápida. Esse cara ele vai ter que percorrer 8 metros num determinado tempo, ok? Então você jogou ele aqui no canto. Ele vai percorrer 8 metros num determinado tempo. Então vamos lá. 8 metros em, vamos imaginar, 2 segundos. Tá? Um número hipotético aqui. Vai ter que percorrer 8 metros em 2 segundos. Aí esse cara ele vai devolver essa bola. Vamos entender que você agora vai jogar essa bola agora nessa direção. A segunda bola vem nessa direção. Ele vai ter que sair correndo daqui e chegar aqui. Então ele vai ter que percorrer de novo. Agora ele está mais longe, certo? Então ele vai ter que voltar 10 metros. 10 metros ele vai ter que percorrer agora nos mesmos 2 segundos que você acelerou a bola. Então ele vai ter 2 segundos para percorrer 10 metros. Entende essa relação? Então, 10 metros em 2 segundos é mais difícil. Imagina que você agora, ao invés de ficar aqui no fundo, você veio aqui para a rede. Então, imagina que você está aqui. Você está na rede, ou seja, você encurtou o tempo na metade. Agora ele vai ter que percorrer os mesmos 10 metros em 1 segundo. É uma relação horrível para ele. Vai ter que percorrer muito espaço em pouco tempo. E você, já sabendo que vai acontecer isso, você já está posicionado onde você quer, você tem que percorrer pouco espaço e tem muito tempo, porque você já percebeu, você já sabe o que vai acontecer. Então, se você domina a guerra, tempo e espaço, você tem uma vantagem tremenda. E aí, quando você entender isso, você vai ter que agora aplicar exatamente 7 passos simples para que você consiga dominar a estratégia. Vamos lá? O primeiro passo é você identificar o seu adversário. E agora você tem uma grande vantagem na sua vida. Você começou a perceber que pelo formato do corpo das pessoas, existe uma tendência a pessoa ser de determinada forma.
Olha só que legal que é isso. Então, nós vamos jogar contra um adversário. O primeiro passo para eu montar a estratégia é baseado no meu adversário. É dele que eu tenho que ganhar. Percebe? Na maioria das vezes que a gente joga tênis, a gente joga abaixo. A gente não consegue manter o mesmo nível. Então a gente nunca vai estar 100% em todos os aspectos, técnicos, físicos, mentais. Vai ter sempre alguma coisinha que a gente não vai estar 100%. Só que mesmo assim a gente precisa ganhar dessa pessoa. Então o meu problema é a pessoa. Por isso que a estratégia é montada baseada no adversário. Só que qual que é o grande erro que as pessoas cometem? Elas olham um único aspecto, que é o aspecto técnico. Ah, a esquerda é ruim, a direita é ruim, o saque é ruim. Você está olhando uma única coisa. Lembra, o que a gente precisa olhar? O que o tênis envolve? O tênis envolve 6 aspectos que são fundamentais que você precisa olhar o seu adversário. Então você precisa olhar primeiro o aspecto técnico, depois você vai olhar o aspecto estratégico, qual estratégia ele está usando, qual o estilo de jogo do seu adversário. Você precisa identificar a movimentação dele, se é boa ou se é ruim, a parte física dele, então se ele consegue chegar bem nas bolas, se ele corre ou se ele não consegue correr bem, se ele é mais gordinho, se ele é mais magrinho. A parte de percepção dele, então assim, ele consegue perceber rápido, você faz uma curtinha, faz um drop shot, ele consegue chegar rápido na bola ou ele demora para chegar? Ou seja, a percepção dele, como é que é? E o sexto item, a parte mental dele, como é que ele funciona? E você agora começa a ter uma ferramenta, ainda um pouquinho jovem ainda, que você talvez não entenda tanto, mas que, porra, se eu olho para ele e vejo que ele tem um determinado corpo, eu consigo começar a identificar como ele joga. É uma vantagem competitiva imensa, não é mesmo? Então eu preciso olhar o meu adversário de uma forma ampla, não simplesmente de uma forma simplória do tipo, como que é a técnica dele. Então eu preciso olhar o meu adversário de uma forma mais ampla. O segundo passo para a estratégia é você. Agora é você. Qual que é o seu estilo de jogo? Como é que você gosta de jogar? Qual é o seu melhor golpe? Quais são os seus piores golpes? Então, nesse momento, você vai criar 2 caixas você vai criar uma caixinha. Você vai olhar para o seu adversário e você vai ver lá, cara, tudo que ele faz bem e tudo que ele faz mal. E aí você vai fazer uma matemática. Aí você vai olhar para você e falar assim, cara, tudo que eu faço bem e tudo que eu faço mal, para encaixar com isso. Porque não adianta assim, por exemplo, você identificou que o seu adversário ele não gosta de bola alta na esquerda. Só que você não tem, dentro das suas caixinhas de coisas boas, uma ferramenta que faça com que a bola fique alta na esquerda dele. Ou seja, se eu não tenho uma ferramenta contra um ponto fraco dele, não adianta eu usar essa estratégia, eu vou ter que buscar outra. Deu para entender? Eu crio tudo que ele faz bem e tudo que ele faz mal. São várias coisas. E aí, dentro dessa matemática, eu acho o ponto fraco. E aí eu vou olhar tudo que eu tenho de bom e tudo que eu tenho de ruim, para montar agora a minha estratégia, montar essa matemática. Ok? Então, o segundo passo é você olhar para você, as coisas que você gosta, o estilo de jogo que você tem. O terceiro passo de estratégia é realmente o estilo de jogo. Lembra, são 4 estilos de jogos possíveis. Ou você é um jogador ofensivo, contra-ataque defensivo, ou você é um jogador quadra toda, ou você é um jogador saque e voleio. E aí é importante entender que, como a característica mental vai te dar o seu estilo único de jogo. Porque se eu sou um cara que gosto de desafios, que gosto de assumir riscos, eu vou ser um jogador mais ofensivo. Se eu gosto de segurança, eu vou ser um jogador mais defensivo. E percebe que não tem problema. O único adendo que eu quero fazer aqui com o jogador defensivo contra-ataque, eu não estou falando do baloeiro. Eu estou falando do cara que é defensivo, que é o Rafael Nadal, por exemplo. É um cara que não tem problema nenhum de ficar esperando o saque 4 metros para trás da linha de base, e quando a bola sobra ele ataca. Então ele é um defensivo contra-ataque. Ele cria possibilidades de atacar, ele não fica só se defendendo. Ele cria as possibilidades dele. O jogador quadra toda, a lá Roger Federer, é um cara que consegue se dar bem em todas. Ele consegue defender bem, ele ataca bem, ele voleia bem. Então ele consegue lidar mais com isso, mas é preciso ter uma característica também que te permita fazer isso. E tem o jogador saque e voleio. Hoje em dia, nos profissionais é mais difícil você encontrar, nos amadores ainda mais, mas é um estilo de jogo que você pode sacar e volear o tempo todo. É o jogador que gosta do risco, que gosta de ir em busca, que não quer ficar esperando, que não quer ficar sofrendo no jogo. Ele vai buscar terminar os pontos mais rápido. Ok? Então é extremamente importante você entender o seu estilo de jogo. O quarto ponto para você montar a sua estratégia, você precisa saber das zonas da quadra. Zonas da quadra, você precisa entender que existe 4 tipos de zonas
na horizontal, então imagina que você está no fundo da quadra. No fundo de quadra você está na zona 4, você tem a zona 3, que é uma zona de troca de bola, onde você não pode errar. A zona 2 é quando você entra na quadra para atacar, e a zona 1 é a zona de definição, que é quando você vai para a rede fazer o voleio. Então você tem 4 tipos de zonas de quadra. Deixa eu fazer aqui para ficar mais claro. Tá? Então aqui eu tenho a zona 4, a zona 3, a zona 2 e a zona 1. E eu preciso agora ir ganhando espaço, eu preciso ir de uma para outra. Esse é o jogo de tênis, eu preciso entender as zonas de quadra para começar a ganhar espaço. Aí o que eu preciso entender também? Que essa é a parte horizontal, que eu vou também ter agora as partes verticais. Onde eu estou jogando essa bola, quais são as zonas, aonde eu estou posicionado. Para ficar mais claro, eu vou como A, B, C e D. Tá? Você vai ter a zona A, B, C e D, porque agora você precisa se posicionar, entender as zonas da quadra também na horizontal e na vertical. Você vai ver que isso vai fazer toda a diferença. Porque isso vai começar a moldar o quinto passo, que é quando a gente vai falar de posicionamento. Então, o quinto passo é você começar a entender o seu posicionamento em quadra. O que é o posicionamento? Eu faço uma determinada bola esperando que ela volte em algum lugar. Qual é o meu posicionamento perante isso? Você tem treinado isso? Você tem indo em busca disso? É extremamente importante você entender que toda vez que eu faço a bola no lugar A, eu espero que ela volte no lugar B. Se eu espero que ela volte no lugar B, o que eu faço? Eu já me posiciono no lugar B. Eu não fico aguardando. Muitos tenistas têm essa mania de jogar a bola e ver o que vai acontecer. Não, você precisa se posicionar. Você precisa estar posicionado no lugar certo para poder dominar mais o jogo. E aí, o sexto passo vai ter toda a ligação com o posicionamento, que é o tênis porcentagem. O que é o tênis porcentagem? Se você pegar o retângulo, que é a quadra de tênis, você vai ver que existe uma matemática nesse jogo. E os números são mágicos, porque você consegue identificar exatamente o que vai acontecer. Você começa a virar um mestre estrategista, porque na hora que você domina, se eu fizer a bola A, vai voltar no ponto B, e existe probabilidade disso acontecer. Por exemplo, a mais simples de todas é a bola que mais acontece no jogo de tênis é a bola cruzada. Por quê? Porque a quadra é maior na diagonal e a rede é mais baixa no meio. Então, eu sei que se o meu adversário está em apuros, a chance maior dele acertar é cruzando essa bola. Ou seja, existe uma probabilidade disso acontecer mais do que as outras. Ou seja, aí eu começo a unir as coisas. Então eu começo a unir o meu posicionamento porque eu entendo da probabilidade do jogo. Eu vou para a rede sabendo a probabilidade maior. Eu vou sacar aberto sabendo qual que é a probabilidade maior. Eu estou num 0,40, eu estou em apuros. Eu preciso saber onde eu ganho mais pontos para poder utilizar naquele momento. Percebe quanto isso vai poder trazer um avanço gigante para o seu jogo? Você não vai ficar agora mais à mercê do que vai acontecer. Você vai estar sempre no controle. E o sétimo passo é você entender os aspectos táticos do jogo. Quais são os aspectos táticos que você precisa dominar no jogo? O primeiro é a consistência, regularidade. O segundo, direcionamento. O terceiro, profundidade. O quarto, efeitos. E o quinto, você tem que entender a força. Então, vamos lá. Consistência, regularidade, direcionamento, profundidade, efeitos e força. Então, força vem por último. Então, aquela coisa de querer atacar muito forte, isso vem sempre depois de consistência, de regularidade, de direcionamento. Aí você começa a chegar na força. Mas de todos eles, o mais importante, o fundamental, é profundidade, tá? Faça esse teste, vá jogar e entenda que quando você joga a bola mais profunda, as suas chances de ganhar o ponto começam a aumentar. Por quê? A profundidade é o que te dá que dá menos condição do seu adversário atacar. Então, se você pudesse escolher um dos aspectos para você trabalhar forte, seria a profundidade. Não que você não tenha que trabalhar os outros, mas esse aspecto é fundamental. Deu para entender, então, que são 7 passos para você começar a montar a sua estratégia e entender o seu estilo de jogo. E isso está 100% atrelado a como a sua mente funciona. Se eu não entender como eu funciono, eu não consigo montar isso aqui. A minha estratégia fica jogar a bola para o outro lado e torcer para o outro errar.
Só que aí que entra o sentimento de frustração. Sabe aquela coisa do tipo, eu não importo de perder, o meu problema é não conseguir jogar. Se eu conseguir jogar, disputar e o cara for melhor, tá tudo bem. Mas o meu problema é não jogar. Com isso aqui dominado, isso tende a acabar. Faz sentido isso para você? Deu para ficar claro a importância disso e o quanto isso pode transformar, se você entender qual que é o seu estilo de jogo campeão? Então, e agora no próximo vídeo nós vamos entender exatamente como desbloquear tudo que tem na sua mente. Qual é o passo a passo para desbloquear a sua mente para você conseguir colocar tudo isso aqui em prática. Então nós já entendemos o porquê nós funcionamos dessa forma, nós entendemos como utilizar esse conhecimento na prática do jogo e agora nós vamos entender como destravar de vez a sua mente, qual é o passo a passo para que você fortaleça a sua mente para viver a sua melhor performance. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, se você quiser continuar recebendo, não esqueça de ficar ligado no seu e-mail, nas redes sociais, e para receber muito mais informações e benefícios exclusivos, entra lá no canal do Telegram que tem coisas incríveis acontecendo. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.